Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Carla Pestana do seu Podcast. Vocês podem me encontrar no Instagram @podcast com K. Me sigam lá e caso gostem, compartilhe com os amigos, colegas e familiares. Caso queiram entrar em contato, o e-mail é podcast@gmail.com. Aqui estou eu novamente com mais um episódio, o episódio de número 3, com o tema Por que precisamos estudar matemática? A matemática é a ciência da descrição, da demonstração e dos cálculos. Podemos identificar vários ramos. A geometria, que é a teoria sobre as retas, as áreas e os ângulos, a aritmética, que é a teoria dos números, a mecânica, que é a teoria das formas e seus movimentos, e o estocástico, estudo dos fenômenos aleatórios. Mas primeiramente, antes de tudo, irei contar a vocês a história da matemática e por que surgiu e como surgiu esse método de ver o mundo através dos números. A matemática, como conhecemos hoje, surgiu no Antigo Egito e no Império Babilônico, por volta de 3500 a.C. Porém, na pré-história, os seres humanos já usavam os conceitos de contar e de medir. Por isso, a matemática não teve nenhum inventor, mas foi criada a partir da necessidade das pessoas em medir e contar objetos. Tá, mas como surgiu a matemática? A matemática surge a partir da relação do ser humano com a natureza. Na pré-história, o homem primitivo necessitava medir a distância entre as fontes de água ou para saber se seria capaz de capturar um animal, por exemplo. Posteriormente, a partir do momento em que o ser humano se tornou sedentário, ele precisou saber a quantidade de alimentos que necessitaria para comer. Também deveria entender como e quando ocorriam as estações do ano, porque isso significava saber em que época deveriam plantar e colher. Dessa forma, percebemos que a matemática nasce com a própria humanidade. Vamos discorrer um pouco mais sobre a matemática na linha do tempo. Matemática no Antigo Egito. A história do Egito é ligada ao rio Nilo. Isso porque as cheias do rio deixavam as terras férteis. Sendo assim, as terras eram muito valiosas para o plantio. Desse modo, o povo egípcio desenvolveu modelos para medir o tamanho das terras e, na prática, eles usavam partes do corpo humano para medidas, como os pés, o braço, o antebraço. E, além disso, eles elaboraram uma escrita, onde os símbolos correspondiam a 10 e a múltiplos de 10. Mas não era só nas terras que os egípcios usavam a matemática. Ela também era usada a observar os astros e criar o calendário que hoje, no mundo ocidental, que nós usamos hoje. Sendo que, a partir do movimento do Sol e da Terra, eles distribuíram os dias em 12 meses ou 365 dias. Da mesma forma, eles definiram que um dia tem duração aproximada de 24 horas. No Império Babilônico. No Império Babilônico, o desenvolvimento da matemática estava ligado à necessidade de controlar a arrecadação de impostos. Como eles não usavam os dedos das mãos para contar, os babilônicos, eles acabavam por não utilizar o sistema decimal. Ao invés disso, eles usavam as falanges da mão direita e continuavam a contagem na mão esquerda. Dessa maneira, eles contavam até 60. Esse sistema é conhecido como sexagenal, e ele é a origem da divisão das horas e dos minutos em 60 partes. Inclusive, até hoje, nós dividimos 1 minuto por 60 segundos e 1 hora por 60 minutos. Além disso, os babilônicos desenvolveram um sistema de numeração cuneiforme, que você já deve ter ouvido bastante nas disciplinas de história. E os símbolos eram escritos em tábuas de argila. Na Grécia Antiga. A história da matemática na Grécia Antiga decorre do período do século 6 a.C. até o século 5 d.C. Em resumo, os gregos usavam a matemática não apenas para fins práticos, como também
com apelo filosófico. Inclusive a matemática, sobretudo a geometria, era um dos requisitos para o estudo da filosofia. Sendo assim, os filósofos teorizavam sobre a natureza dos números. Dessa maneira, eles categorizavam os números em pares, ímpares, primos e compostos. Dessa forma, os gregos transformaram a matemática em uma ciência com teoria e princípios, sendo que muitos matemáticos gregos criaram conceitos que usamos até hoje, como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Lembrando, o Teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. Na geometria euclidiana, o teorema afirma que, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. A matemática na Roma Antiga. Os romanos aplicaram as descobertas matemáticas dos gregos em suas construções e sistemas de cobranças de impostos. Em resumo, os números romanos eram simbolizados com letras, como a gente conhece hoje. Temos o I, que é 1, 2i, que é 2, o V representa o 5, o X, o 10, o L, 50, o C, 100, o D, 500, o M, 1000 e o restante dos números são compostos pela combinação desses. Hoje em dia, podemos encontrar os números romanos em capítulos de livros, para indicar os séculos e alguns relógios. Na Idade Média. A matemática ela foi confundida com superstição durante o período da Alta Idade Média. Sendo assim, ela não era valorizada pelos estudiosos. Contudo, isso mudou a partir do século IX, pelo século XI. Isso porque, após o período da Idade das Trevas, o foco passou a ser a produção de conhecimento. Um matemático que se destacou bastante na época foi Alcazaremi, eu creio que é assim que é a pronúncia. Ele traduziu as obras de matemática dos hindus para a Casa da Sabedoria, que se localizava em Bagdá. Na Idade Moderna. Os sinais de adição e subtração eles foram estabelecidos na Idade Moderna. Eles foram expostos no livro chamado Aritmética Comercial, de João Wiedemann Dedier, em 1489. Antes disso, as somas eram indicadas apenas pela letra P, que é derivada da palavra plus, que é o mais na língua inglesa. Em contrapartida, na subtração era usada a palavra minus, e depois passaram a usar a abreviação mus, com traço em cima. Durante o período conhecido como Revolução Científica, a matemática não ficou para trás e acompanhou todas as mudanças. Um importante invento foi a calculadora, criada pelo francês Blaise Pascal. Ele também escreveu sobre geometria no seu Tratado do Triângulo Aritmético e sobre fenômenos físicos teorizados no Princípio de Pascal. Além disso, o francês René Descartes contribuiu com um aprofundamento da geometria e do método científico, sendo que as suas reflexões foram expostas no livro chamado Discurso do Método. Já o inglês Isaac Newton contribuiu com a descrição da gravidade através dos números e da geometria. Dessa forma, as suas ideias consagraram o modelo heliocêntrico e ainda hoje são estudados como as leis de Newton. A matemática na Idade Contemporânea. Por fim, temos a matemática na Idade Contemporânea, sendo que a matemática se desenvolveu muito com a Revolução Industrial. Dessa forma, as indústrias e universidades tornaram-se campos de estudo de teoremas e de invenções. Por exemplo, na álgebra, os matemáticos focaram no desenvolvimento de resolução de equações, quarteiros, grupos de permutações e grupo abstrato. Posteriormente, no século XX, as teorias de Albert Einstein serviram para reformular o que se sabia sobre física. Dessa forma, os matemáticos passaram a ter novos desafios para expressar em números as ideias dos cientistas. Tá, mas por que precisamos estudar matemática? É simples, e também não é simples, mas vou explicar. Ao analisar uma pesquisa do professor Ricardo Ferreira Paraiso, que é um professor da Universidade Federal de Viçosa, se não me engano ele já está aposentado, nós podemos debater um pouco mais sobre a importância da matemática na vida humana. Primeiramente, nós precisamos da matemática para organizar as ideias.
Uma pergunta. Se é possível usar a matemática de maneira intuitiva e informal, por que então é necessário estudá-la, já que é só para organizar as ideias? Nós temos várias respostas para isso. Vou dar algumas. Em primeiro lugar, quando você organiza seus conhecimentos de matemática, você pode utilizá-los com muito mais eficiência e empregá-los em situações novas. Então, você não se limita a repetir procedimentos que guardou na memória sempre nas mesmas situações. Você acaba podendo enfrentar problemas imprevistos que exijam métodos de solução que você não conhecia antes. Em segundo lugar, conhecendo bem os métodos e as linguagens da matemática, você não terá mais problemas para ler livros e manuais técnicos úteis para crescer em uma profissão, por exemplo. Isso se torna necessário porque todas as profissões elas utilizam mais e mais equipamentos sofisticados, cujo funcionamento depende da matemática. Em terceiro lugar, não pense que a matemática é somente um conjunto de técnicas, de maneiras de resolver equações, de formas para calcular as coisas. Na realidade, o que dá poder e encanto à matemática são as ideias. E é claro que, para enriquecer as nossas ideias, nós precisamos conhecer alguns fatos básicos para que a matemática cresça de forma interessante e prazerosa. Outra coisa que traz mais encanto para a matemática é o fato de ela estar presente na natureza e na sociedade, e onde nós menos esperamos. Vamos lá. Na simetria. A simetria é um conceito matemático na natureza, onde uma das principais características são as geometrias encontradas na natureza. Na matemática, a simetria é a semelhança de uma figura, um objeto ou um animal em torno de uma determinada linha reta, ponto ou um plano. Nesse caso, a borboleta é um perfeito exemplo dessa matemática na natureza. Nós podemos observar a simetria nas suas asas. O único eixo de simetria da borboleta é o seu próprio corpo, pois as duas asas se sobrepõem por dobragem. Se dobram, se abrem em cima do seu próprio corpo. Outro ponto é a matemática no nosso dia a dia. Em casa, na rua, no comércio, nas várias profissões, na cidade, nos campos e nas várias culturas, o homem precisa contar, calcular, comparar, medir, localizar, representar, interpretar. E a gente faz isso informalmente, à nossa maneira. Mas nós precisamos também aprimorar para desenvolver métodos mais complexos de uso matemático que podem solucionar a nossa vida de uma forma até mais simples. O uso diário da matemática, que são as tradicionais operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, e a apresentação de informações complexas através de gráficos são comuns no nosso cotidiano. E a matemática ela é amplamente usada em diversas situações, como já foi mencionado. E muitas vezes é de uma certa forma invisível e inesperada, que a gente não percebe que está trabalhando com matemática. Então, por conta disso, eu vou falar um pouco mais sobre a importância da matemática. Agora, a gente vai falar um pouco mais sobre a matemática aplicada em algumas áreas de conhecimento. A matemática ela já foi chamada de rainha das ciências, porque ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento científico e tecnológico da nossa sociedade. Atividades profissionais tecnológicas como a de engenharia, física, agronomia, zootecnia, veterinária e até mesmo agropecuária requerem matemática para o desenvolvimento de teorias, de estudos e implementação de técnicas e processos. Outra área de interesse para a sociedade é a estatística, que é uma ciência que fornece à sociedade condições para coletar, organizar, resumir, analisar e apresentar dados, e fornece teorias e métodos para muitos tipos de dados. O que são os dados? São os elementos, valores ou fatos utilizados para a dedução de algumas informações. Vamos falar sobre a matemática na medicina veterinária. Na medicina veterinária,
Usamos a análise das causas de doenças e da utilidade de novas drogas para os animais, utilizando a matemática. Normalmente, a conclusão de estudo estatístico é apresentada de forma de gráficos e lá novamente está lá o uso da matemática. Na ecologia, que é uma parte da biologia que estuda relações entre organismos e entre os organismos e o ambiente. Isto é, o organismo e o solo, o clima e outros organismos que povoam a zona da Terra. A matemática ela tem usado no estudo da dinâmica populacional, fenômeno que estuda as variações nas quantidades de indivíduos, das populações e de seres vivos. Na computação, a computação ela é a arte de computar, ou seja, calcular, contar, orçar, avaliar. E ela não teria sentido sem a matemática. A não ser que seja programado um computador, ele nada mais é do que uma caixa de metal, vidro e silício. O silício ele é um elemento químico que é muito utilizado em equipamentos eletrônicos, para quem não conhece. A matemática ela é essencial para o uso correto dos computadores, na maioria das suas aplicações. As necessidades matemáticas da computação ela tem originado muitas questões novas e excitantes para quem é matemático. Como eu prometi para vocês, eu venho trazendo uma curiosidade. Com base na revista Super Interessante, tem a curiosidade seguinte, vou falar para vocês. O computador e a matemática, somar 2 e 2 é fácil. Mas e quando precisamos multiplicar 352 por 914? Dá mais trabalho, não é? Desde o século XVII, o matemático alemão Leibniz sonhava com um dia em que o raciocínio aritmético pudesse ser substituído pelo simples girar de uma alavanca. Criou então um modelo capaz de multiplicar, dividir e extrair raízes quadradas. Foi um imenso salto para o homem. Muito tempo depois, o matemático e filósofo George Boole estimulou o estudo da computação, introduzindo os raciocínios de sua álgebra, chamada de álgebra booleana, que tem muita semelhança com a teoria dos conjuntos ensinados na escola. Com base na álgebra booleana, pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, criaram um supercalculador, o Mark I, em 1943, e olha que não faz muito tempo. Uma adaptação do Mark I foi feita em 1946. Era o primeiro cérebro eletrônico, como era chamado na época, o computador. Foi o imenso ENIAC, que ocupava 120 metros cúbicos, que é correspondente ao tamanho de uma garagem para 2 carros. Ele tinha 18.000 válvulas eletrônicas, 70.000 resistências e 6.000 interruptores. O barulho de toda essa maquinaria funcionando foi comparado ao som de 1 milhão de agulhas de tricô em ação. Nascia então a máquina com que o matemático Leibniz sonhou, capaz de libertar os homens das tarefas desgastantes e de calcular. Ele foi um proeminente polimata e filósofo alemão e figura central na história da matemática e na história da filosofia. Sua realização mais notável foi conceber as ideias de cálculo diferencial e integral, independentemente dos desenvolvimentos contemporâneos do Isaac Newton. Com esses exemplos, nós podemos ver que a matemática está frequentemente envolvida com as questões da nossa vida. As implicações na estatística, na ecologia, na computação e outras áreas de conhecimento, elas têm sido desenvolvidas a partir do estudo de ideias matemáticas gerais, como números, simetrias, área, volume, forma, dimensão e aleatoriedade. Uma curiosidade número 2. As abelhas, elas formam uma sociedade muito organizada, como todos nós já sabemos. A rainha e algumas operárias, elas estudam a região na intenção de localizar alimentos e depois voltam à colmeia, meio que faz um rastreamento ali da área. Usando a dança como meio de expressão, essas abelhas operárias e a rainha fazem uma coreografia em forma de 8, que determina ângulos em relação ao Sol, indicando as direções dos novos locais visitados.
Vamos ver aqui a matemática na agropecuária. Agropecuária, mas por que aprender matemática num curso de agropecuária? Entre as atribuições de um técnico em agropecuária estão em atuar em empresas rurais e industriais, com foco na área de produção animal, produção agrícola e agroindustrial. Atuar em empresas ligadas à área ambiental, com foco na preservação e na recuperação do meio ambiente, e em empresas de assistência técnica. Em todas essas áreas de atuação, sem dúvida, como técnico em agropecuária, você vai ter que aplicar a matemática em muitos momentos da vida profissional. Quando falamos em aplicação da matemática, queremos dizer utilizar seus conceitos para entender fenômenos do mundo real. E na agropecuária, são utilizadas muitas técnicas matemáticas capazes de gerar uma aproximação relativamente boa de verdade. Essas técnicas também são conhecidas como modelagem matemática. E aí lá vem uma curiosidade número 3. Em uma fábrica de ovos, modelos matemáticos são capazes de estimar e comparar a produção de ovos utilizando registros espaciais e análises mais detalhadas dos ciclos de produção. Uma curiosidade número 4. De acordo com os pesquisadores, milhares de aves de 62 espécies, elas andam para o verão do hemisfério sul até a Antártida para reprodução, que eles chamam de Rota Sul. O problema é que uma parte dessas aves ela passa antes por continentes como África, Oceania, que é onde a gripe matou mais de 150 pessoas em 31 países no período de um ano. Através da modelagem matemática, os cientistas criaram um programa de computador que simula o voo dessas aves durante as migrações, permitindo testar ações efetivas contra a gripe, como vacinar a população visando a eliminação do vírus. A matemática no controle das aves dos pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, da empresa de pesquisas de agropecuária Embrapa e da Universidade do Vale dos Rios dos Sinos, que é o Unicinos, no Rio Grande do Sul, desenvolveram um projeto de monitoramento de aves migratórias com o objetivo de controlar a gripe aviária. Assim, depois de concluir um curso, como por exemplo de agropecuária, a matemática ela vai ser importante ferramenta para a prática profissional, incluindo a resolução de problemas cotidianos, como em quanto tempo terá um retorno de um certo investimento. Resumindo tudo isso aqui para vocês, a matemática faz parte do cotidiano das pessoas, do nosso cotidiano. E o mundo utiliza a matemática nas mais diversas situações, que é em casa, na rua, no trabalho, no esporte. E o homem necessita contar, calcular, comparar, medir, localizar, representar e interpretar. Outro ponto, o estudo da matemática é importante no desenvolvimento de raciocínio lógico, da criatividade, da capacidade de investigação e da solução de problemas. Mais um ponto que foi comentado hoje no nosso episódio. A estatística, a ecologia e a computação são alguns exemplos de áreas profissionais que utilizam a matemática como ferramenta. E por último, o que eu acabei de falar foi a agropecuária. Ela utiliza diversos modelos matemáticos na representação de situações reais que possibilitam analisar e tomar decisões. E para finalizar o episódio, eu vou deixar a vocês uma música chamada Matemática, do Zé Cabaleiro, que é um cantor, compositor, cronista e músico maranhense de MPB. Até o próximo episódio. Tchau! Um mais um, dois. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Nunca fui muito bom em matemática, coisa que eu só aprendi na prática. 7, 7 são 14, com mais 7, 21, com mais 9, 30, menos 21, uma dezena, vezes 3, outra vez 30, mais 70, uma centena. 2 mais 2 dá 4, com 4 dá 8. Com R$8 posso comprar biscoito.
Menos 2 dá 6, daí eu compro um Kinder Ovo. Se não entendeu, posso explicar de novo. Nunca fui muito bom em matemática, coisa que eu só aprendi na prática. 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Com mais 9, 30, menos 20, uma dezena. Vezes 3, outra vez 30, mais 70, uma centena. 2 mais 2 dá 4, com 4 dá 8. Com 8 reais posso comprar biscoito. Menos 2 dá 6, daí eu compro um Kinder Ovo. Se não entendeu, posso explicar de novo. Todo mundo! Nunca fui muito bom em matemática, coisa que eu só aprendi na prática. 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Com mais 9, 30, menos 20, uma dezena. Vezes 3, outra vez 30, mais 70, uma centena. 2 mais 2 dá 4, com 4 dá 8. Com 8 reais posso comprar biscoito. Menos 2 dá 6, daí eu compro um Kinder Ovo. Se não entendeu, posso explicar de novo.